Que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos estudar a lição de número 6, Expressando Palavras Honestas. Os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Esta é uma grande lição que estamos aprendendo muito. Na última lição estudamos sobre o aspecto vitalício do casamento e hoje vamos trabalhar a questão dos juramentos e o que exige palavras honestas. A nossa lição traz aqui essa figura de um homem em um processo de juramento, de comprometimento com as palavras, o que é muito comum na formação acadêmica. Sempre ter o juramento, o juramentista conduzir a turma e fazer o juramento de fidelidade a todo aquele conteúdo aprendido e comprometimento com o ofício a ser desenvolvido a partir da formação. Então, esse juramento é uma forma de afirmar que está comprometido com aquilo que foi aprendido, o aprendizado. Ou seja, com o ofício a ser desenvolvido, que envolve a ética, os princípios, os valores. Então, expressando palavras honestas. A palavra honestidade, o substantivo, significa qualidade do que é honesto, honradez, probidade. E mais o adjetivo honesto, expressando palavras honestas, O adjetivo honesto é aquilo que se rege ou aquele que se rege por valores morais e éticos, valores éticos elevados, puros, que é digno, que é honrado. Essa palavra honesto, o adjetivo honesto, vem do latim onus, que quer dizer honra, reputação, dignidade. Então, estamos tratando de algo muito sério, de grande expressão, de grande responsabilidade. A lição que nós vamos estudar é essa, Número 6, já passamos pelo Sermão do Monte, o caráter do Reino de Deus, primeira lição, o sal da terra, a luz do mundo, segunda lição, Jesus, o discípulo e a lei, terceira lição, quarto, resguardando-se de sentimentos ruins, o casamento é para sempre, tratando do aspecto vitalício e hoje expressando palavras honestas. Seja muito bem-vindo a esta aula. Esta lição ela tem por objetivo afirmar que não devemos jurar nem pelos céus nem pela terra. Porque Jesus convoca o seu povo a não fazer juramentos. Esse é o tema que vamos discorrer. Segundo, enfatizar que nossas palavras devem ser sim e não. Já pensou dois advérbios, um de afirmação e um de negação? Basta dizer sim ou não. Você está bem? Sim. Você está mal? Não. As coisas estão boas? Sim. Não estão boas? Sim. Ou não. Você com essas duas palavras você resolve muita coisa, contanto que elas sejam ditas de verdade, de forma assertiva. Terceiro, pontuar a honestidade com as palavras. Então a nossa motivação diz: quando expomos pensamentos em palavras, revelamos o que pensamos e sentimos. Naturalmente as palavras são traduções de um sentimento. Então aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, expressamos por meio de palavras. Os sentimentos podem ser expressos através da linguagem corporal, apenas pela maneira de manifestar no olhar, pode expressar tristeza, alegria, raiva. Então o corpo fala, mas naturalmente nós expressamos isso com palavras. Qualquer consulta, antes de expressar o que está sentindo ou dizer, que a pessoa já chega para falar com o médico, aquele de quem está se sentindo mal, o corpo já está falando, mas
O médico pergunta qual o seu problema, aonde você está sentindo, e você expressa isso por meio das palavras. Naturalmente fazemos assim. Então, quando expomos pensamentos em palavras, revelamos o que pensamos e sentimos. A retidão nas palavras requer retidão no pensamento e no sentimento. Então, essas coisas estão interligadas. É por isso que umas representam a outra. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 5, versículos 33 a 37. Jesus disse assim: outrossim, ouvistes o que foi dito aos antigos, está escrito na lei de Moisés, não perjurarás. A palavra perjurar, o verbo, quer dizer faltar à promessa. Significa renunciar à opinião, à crença, quebrar o juramento. Então não quebre juramentos, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Então Jesus está falando da responsabilidade do juramento ao Senhor. Veja, essa é a grande responsa aqui. Eu, porém, vos digo, a lei já diz assim, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, está ligado a Deus. Então, o céu é metonímia de Deus. Nem pela terra, porque os cabelos de seus pés. Então, também diz respeito a Deus, a terra, porque é o local onde ele assenta os seus pés, ele pousa os seus pés. Antigamente, nos tronos, havia um local para colocar o apoio dos pés. Nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Jerusalém, o grande rei aí é Deus, né? Não é só Davi, nem o Messias, é Deus. Nós vemos isso nos Salmos, ligando Deus como rei de toda a terra e o rei de Jerusalém. Porque é a cidade do grande rei. E nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Você não tem poder sobre a sua própria cabeça, quem tem é Deus. Então tudo está ligado a Deus. Se jurar pela cabeça, está jurando, fazendo juramento a Deus. Se jurar por Jerusalém, está fazendo juramento a Deus. Se jurar pela terra, está jurando a Deus. Se jurar pelo trono de Deus, pelo céu, está fazendo juramento por Deus. Então não tem como escapar. Se você não pode cumprir um juramento diante de Deus, Jesus disse, não, de maneira nenhuma deve jurar. Seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Se você não consegue cumprir seus votos, seus juramentos, então não faça. E envolvendo o nome de Deus principalmente. Então, o 33 diz, 33, o mandamento é juramentos ao Senhor. Então, para fugir desses juramentos ao Senhor, para não tomar o nome de Deus em vão, os judeus apelavam a jurar pelo céu. Jesus disse, de forma implícita, Deus está envolvido. Outros diziam, não, vamos jurar então pela terra. Aí Deus também, indiretamente, Deus já está lá. Não vamos jurar por Jerusalém, que é a cidade do grande rei, mas Jerusalém se tornou a morada de Deus na terra, porque o templo estava lá. Também dava. Não, vamos jurar pela cabeça. Eu juro pela minha cabeça. Tem gente que diz assim, eu juro pela honra da minha filha. Perigoso demais isso, né? Juro pela honra do meu filho. É muito comum se ouvir isso entre nós. Mas, de certa forma, se os filhos são promessas, são bênçãos de Deus, então está jurando por Deus também. Veja como é perigoso de todo jeito, né? Se fizermos a leitura ideal daquilo que Jesus está dizendo, veja aí, o juiz está ali atrás e alguém está fazendo um juramento. Eu estou me encaixando aqui no lugar do juiz, olha.
O texto ora diz: seja porém o vosso falar sim, sim. Ou seja, que o sim de vocês seja sempre sim. Que o não seja sempre não. Essa é a ideia que Jesus está passando. Que o que passa disso é de procedência maligna, ou vem do maligno. Outra tradução diz: vem do assassino, porque essa palavra maligno, ela traduz uma palavra hebraica que vai para o grego, que significa assassino. Sabe, essa expressão literalmente, eu tenho até uma tradução que coloca assim: vem do assassino. A verdade prática diz: fazer um juramento ou uma promessa é algo muito sério. Primeiro, a pessoa faz uma afirmação e ele diz assim: que garantia eu tenho que você vai cumprir isso? Eu juro por isso. Esse juramento é a promessa, é o voto que vai cumprir. Nos enlaces matrimoniais sempre há um juramento da mulher de cuidar do marido e do marido cuidar da mulher. O juramento está por trás de tudo. Vai ao tribunal, jura falar somente a verdade. Se faz uma conclusão de curso, vem o juramento de cumprir. Então, com a responsabilidade, o juramento do médico, o juramento do educador, o juramento da engenharia, de tratar sempre com honestidade aquele serviço, aquela missão, de fazer sempre o que é certo, porque onde há corrupção, onde há desonestidade, as coisas não funcionam bem. Então, é preciso que haja sempre a verdade nos lábios, e que o sim seja sempre sim, o não seja sempre não, em qualquer situação, em qualquer circunstância. A Bíblia exige isso de nós, como um todo, de qualquer pessoa. Por isso, o cristão deve cuidar para não prometer ou voltar aquilo que não vai ter condições de cumprir. Então, a nossa introdução nos diz: os juramentos sempre estiveram presentes na sociedade. É muito claro que as alianças sempre foram feitas com juramento. Fazer uma aliança de um rei com o outro, jurando fidelidade. Por exemplo, nós estamos vivendo esse conflito da guerra da Ucrânia, em que se espera uma ação mais direta da OTAN em favor da Ucrânia. Mas para isso que a Ucrânia estava entrando na OTAN, então a OTAN com os demais países tem a obrigação de defender a Ucrânia, por ser um país associado. Quem entra na aliança, então há um juramento, um comprometimento para com eles. Então, qualquer aliança existe juramentos, é muito comum. Deus também fez juramentos, a Bíblia diz, ele jurou a Abraão, como não tinha alguém maior, quando ele fez a promessa, a aliança com Abraão, então ele jurou por ele mesmo. Então ele se comprometeu por ele mesmo, que é um termo de garantia que vai cumprir, que vai realizar. Então, os juramentos sempre estiveram presentes na sociedade como um todo. Até hoje, o juramento nunca deixará de existir do ponto de vista histórico, social e do ponto de vista profético também, que há os juramentos divinos. Eles são o compromisso que a pessoa assume publicamente de que cumprirá realmente aquilo que prometeu. Então, no mandamento que era tomado expressando o nome de Deus, Jesus, que os judeus começaram a dar interpretações equivocadas como subterfúgios para não assumir a responsabilidade da palavra, então Jesus reprova de forma tenaz. Nas Escrituras, os juramentos são de dois tipos: aqueles feitos por Deus e aqueles feitos pelos homens. Então Deus faz juramentos a Abraão, faz juramento a Israel, e existem juramentos na própria lei, e existem os juramentos feitos pelos homens, de homens para homens ou de homens para Deus, que é um comprometimento, é uma promessa, é uma responsabilidade. Por exemplo, Jacó diz: se o Deus de meus pais ou de meu pai me ajudar e me guardar, quando ele está indo para Padã Arã, em Gênesis 28,
eu prometo que vou dar o dízimo de tudo que eu arrecadar no meio do caminho. Quer dizer, tudo que ele colhesse do plantio das ovelhas, ele tiraria a 10ª parte para oferecer ao Senhor. Então isso era dado de forma de sacrifício, de oferendas ao Senhor sobre o altar, assim como Caim e Abel ofertavam, um ofertava um animal e outros vegetais. Então ele jurou isso, de certa forma, um juramento ali, um comprometimento, se Deus o abençoar e o guardar. Quando Jesus ensina que o nosso falar seja sim, sim, e o não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna, ele condena o uso indiscriminado, leviano, evasivo do juramento que prevalecia entre os judeus. Jesus está condenando o ato irresponsável de fazer juramentos e não cumprir. Jesus está mostrando que basta a palavra sim e não, que ela sendo feita de forma honesta e íntegra já é o suficiente. Já é garantia, porque isso revela a integridade do coração, a integridade moral da pessoa. Isso já condiz. Então ele condena o uso indiscriminado, leviano ou evasivo, porque tem um evasivo aí por trás, que prevalecia entre os judeus dos seus dias. Em seu reino, a honestidade de seus membros elimina o uso dos juramentos. Por que Jesus tira o juramento do processo? Porque não há necessidade, basta uma palavra honesta, íntegra, para que isso se torne uma realidade. É isso que ele está querendo nos mostrar, né? Então você tem aqui, deixa eu me encaixar aqui nesse juramento. Não devemos jurar nem pelos céus, nem pela terra. Na realidade, Jesus falou de 4 tipos de juramentos para não serem feitos: nem o céu, nem a terra, nem Jerusalém, nem a cabeça do homem. São os 4 juramentos proibidos por Jesus, porque todos eles envolviam a pessoa de Deus de forma direta para Jesus e indireta para nós, né? Então, a lei do juramento, o que seria? De acordo com o dicionário bíblico Wycliffe, a lei mosaica enfatizou a natureza obrigatória dos juramentos. De acordo com o livro de Números, capítulo 30, versículo 2, e fica claro para nós que havia uma proibição aos juramentos sem responsabilidades. E decretou o castigo para o perjurador, aquele que faz um juramento falso. Quem fizesse um juramento falso deveria ser punido e até com a morte, né? Havia um castigo para ele, porque aquele que se comprometesse a falar a verdade deveria falar somente a verdade. Quem vai a um júri para ser testemunha, ele tem que fazer o juramento de falar somente a verdade. Como você vê nessa foto aí, é como alguém que está num júri dizendo: eu garanto, eu me comprometo a falar somente a verdade. Nós ocidentais, que temos uma cultura judaico-cristã, naturalmente esse juramento é feito com a mão em cima da Bíblia. Quando o presidente assume o governo, ele faz um juramento de cumprir com as suas obrigações presidenciais prescritas na nossa Constituição, e aí ele vai jurar em cima da Constituição, que ele vai assumir esse compromisso com a nação. O falso juramento de uma testemunha ou uma falsa afirmação com relação a uma promessa ou alguma coisa encontrada exigia uma oferta pelo pecado. Então o livro de Levítico prescreve que se fosse uma falsa testemunha, uma falsa afirmação, precisaria fazer um sacrifício para redimir essa pessoa que mentiu e lhe dava uma chance de consertar.
Então a lei enfatizou a seriedade dos juramentos. No livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 7, existe essa proibição de não fazer juramentos no nome de Deus ou fazer juramentos falsos, né? Levítico 19, 2 e Zacarias 8. E proibiu o juramento por deuses falsos, que havia pessoas que juravam em nome dos deuses falsos, que iria fazer isso ou aquilo, no caso de Jeremias 23 e 7, Jeremias 12, 16 e Amós 8, 14. Quando os judeus se desviaram, estavam jurando pelos deuses falsos. Inclusive o falso profeta que confrontou Jeremias no capítulo 23, jurando em nome de um Deus falso, que o que ele estava dizendo era verdade, que não haveria o cativeiro babilônico. Então o propósito da lei do juramento, o propósito do juramento antes era benéfico, tinha o objetivo de descobrir a verdade. Que isso é tão importante que sempre foi usado em qualquer tribunal o juramento. É o comprometimento de falar a verdade. Em Mateus capítulo 26, Mateus capítulo 26, versículo 63, Jesus fala, o sumo sacerdote exige de Jesus no Sinédrio, jura que você está afirmando que é o Messias, então ele coloca aqui, jura pelo nome de Deus que você é o Messias. Então ele colocou Jesus diante de uma situação envolvendo o nome de Deus, e aquele era o juramento, que se Jesus naquela hora não fosse o Messias, ele teria que jurar que não era. E Jesus diz, tu mesmo o dizes. Aí ele diz, não precisamos mais de testemunha, e isso é uma blasfêmia. Então ele condenou Jesus porque ele jurou que era o Messias, de fato, com as suas palavras. Jesus pegou as palavras do sumo sacerdote e lançou para ele de forma afirmativa, e ele compreendeu e julgou Jesus por isso, que ele afirmou que ele era o Messias. 26 de Mateus, versículo 63. Então o propósito da lei do juramento é esse. Todavia, tratava-se de um apelo solene que o adorador fazia a Deus pela consciência de que ele era o grande juiz, onisciente e onipotente, o dono de tudo, que esquadrinhava os corações de todos os homens. Então, primeiro essa consciência que Deus está em todo lugar e que ele é testemunha dos nossos juramentos. E que revelava o íntimo de cada um, e Deus conhece o ser humano desde as suas entranhas. A verdade e a sinceridade presentes no espírito do homem ele conhece, se está falando a verdade ou a mentira, se há engano ou se há sinceridade. Os juramentos nas escrituras são de dois tipos, aqueles feitos por Deus e aqueles feitos pelos homens. Então, a proposta do juramento exigido nas escrituras é para que se confirme a verdade. Porém, com o passar do tempo, isso virou um sistema de interpretação que conduzia por um caminho artificioso para que o juramento, se ele não se concretizasse, ninguém ficar comprometido. Isso lembra até uma certa democracia de um país, não é? Certas leis para fugir certos princípios de interpretação da responsabilidade e isentar o criminoso do crime. Não jureis nem pelo céu nem pela terra. O estratagema dos escribas, veja a estratégia deles, estratagemas, e fariseus quanto ao juramento pode ser notado quando eles diziam que qualquer voto que o adorador fizesse usando o nome de Deus estaria vinculado àquele juramento, mas um voto feito sem que fosse pronunciado o nome de Deus era de menor valor. Se você jurar envolvendo o nome de Deus, aí você não tem saída. Mas se você usar um juramento sem usar o nome de Deus, aí você não está comprometido tanto quanto se usasse o nome de Deus. Olha que artifício.
Mas um voto feito sem que fosse pronunciado o nome de Deus era de menor valor e nesse caso não precisava ser cumprido. Ou, se caso não fosse cumprido, não haveria tamanha pena. Essa era a proposta. Foi contra esse procedimento dissimulado e hipócrita que Jesus os confrontou. Em Mateus 23, Jesus disse: olha, vocês estão jurando pelo ouro do altar para não se comprometer com a oferta do altar que é oferecida a Deus, nem com o altar. Então, jura pelo altar. Jesus disse: olha, vocês acham que aquilo que é colocado, você acha que jurando pelo ouro do altar não está jurando pelo altar? O próprio ouro do altar foi santificado pelo altar. Você jurar pela oferta do altar não está jurando pelo altar? Se é o altar que consagra a oferta, aí você está todo comprometido. Você jura pelo ouro do templo, mas não jura pelo templo. E o templo é a morada de Deus, dá no mesmo lugar. Então Jesus mostra que de todo jeito está comprometido. A minha avó costumava dizer, é um provérbio popular, tá certo? Não leve em consideração isso como uma verdade objetiva, mas é um provérbio para se refletir. O ladrão é aquele que se pega com o roubo na mão. Então, ela falava do perigo de você se unir com quem não presta e às vezes ele jogar algo na sua mão e fugir. E aí você será punido diretamente, né? Por isso que a Escritura nos chama para essa responsabilidade. Essa tenuidade de classificações feita pelos escribas e fariseus entre os votos obrigatórios e não obrigatórios, votar era se comprometer, é jurar. Um voto é uma espécie de juramento. Não tinha qualquer base. Para Jesus, quem jurasse pelo céu teria de cumprir seu juramento, pois eles foram feitos por Deus. Os céus foram feitos por Deus, Gênesis 1 e 1. E a terra era o estrado de seus pés, o banco de apoiar os pés de Deus. E Jerusalém era a cidade do grande Deus, Salmo 48 e 3. A conclusão é de que qualquer juramento feito usando alguns desses elementos teria de ser cumprido, pois neles os nomes de Deus estavam envolvidos. Um cristão verdadeiro e sincero que tem o coração transformado pelo Evangelho não precisa invocar qualquer elemento como céu, terra para afirmar que o que está dizendo é a verdade, posto que na essência a verdade está no íntimo de seu coração, o qual não há mentira, engodo ou engano. Dizer, um coração transformado, uma vida transformada não tem espaço para mentira, mas só para a verdade, que se pressupõe que tudo que o cristão falar deve ser sempre a verdade. Nossas palavras devem ser sim, sim e não, não. Porque o que passar disso vem do maligno, disse Jesus. Ele está falando de contexto de juramentos, de responsabilidade, de afirmação de compromisso. Como deve ser o nosso falar? O sim e não na vida de Paulo, que passa disso é uma procedência maligna. Como deve ser o nosso falar? Tomar cuidado com o que se fala é valioso. Demais. Essa atitude declara que tipo de pessoa nós somos. Um cristão verdadeiro sempre procura falar com verdade e sabedoria. Ele não usa de argumentos artificiosos. Com muita propriedade, o sábio rei Salomão falou que a morte e a vida estão no poder da língua, Provérbios 18 e 21. Já pensou? A morte e a vida estão no poder da língua. Jesus foi bem categórico quando afirmou que pelas palavras alguém pode ser justificado ou condenado. E é bem verdade, até num tribunal isso pode funcionar de forma explícita, real.
pelas próprias palavras, pode chegar a um julgamento, a uma condenação ou uma absolvição. Jesus exige honestidade o tempo todo. Esteja um homem sob juramento ou não, não há padrão duplo para o cristão. A dubiedade e a duplicidade na fala. O sim e o não na vida de Paulo. Há situações que empregamos a nossa palavra e por algum motivo não conseguimos realizar o que dissemos ou planejamos. Você se compromete com o cliente, com uma pessoa, com um amigo, com uma comunidade, faz uma agenda e está garantido que você vai estar lá naquele dia, naquela hora, participar. Às vezes dá certo, às vezes não. Eu já me comprometi a participar de um evento e no meio do caminho tive problemas com o carro e de onde eu estava para chegar até lá, até chegar o reboque para remover o carro de onde estava, num lugar não muito seguro, tive que aguardar. Foi o tempo que processou todo o evento e eu não pude estar. Quer dizer, eu tinha dado a palavra que estaria lá, mas houve um imprevisível, um imprevisto, e mudou todo o roteiro, pois nós não temos o domínio total e pleno sobre o tempo, sobre a situação, e às vezes o ideal é que haja um comprometimento, mas lembrando dessa condicionalidade, que isso não seja um artifício para descumprir com as obrigações e palavras. Há situações em que empregamos a nossa palavra e por algum motivo não conseguimos realizar o que dissemos ou planejamos. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 12 a 24, há o relato de um episódio que ocorreu com o apóstolo Paulo. Se comprometeu com a igreja, fez uma agenda e não conseguiu realizá-la. Já pensou? Paulo era humano de carne, né? Ele fez planos de visitar os irmãos da igreja de Corinto, porém, por diversas vezes foi impedido e as coisas não saíram como havia planejado. O que aconteceu? Se levantou um grupo e disse: Paulo não é digno de confiança, suas palavras são duvidosas. E aí começaram a levantar argumentos por que ele não foi. É a mesma coisa de um debate político presidencial. Falta um candidato. Por quê? Aí vão levantar todo tipo de argumentos para justificar e para condenar. Por isso, seus acusadores se valeram da situação para fazer graves e sérias acusações contra Paulo. Ele diz na igreja de Tessalônica que ele tentou 2 vezes ir a Tessalônica, mas foi impedido por Satanás. Quando Paulo afirma que por 2 vezes foi impedido por Satanás, é que de fato ele foi impedido por Satanás. Que isso não sirva de argumento para qualquer coisa. Satanás não deixou, como se o seu Senhor fosse Satanás e comandasse sua vida e sua agenda. Aqui é a situação específica. A carta aos Romanos, ele diz que não foi a Roma, ele pensou várias vezes antes, mas foi impedido. E isso por conta do comprometimento dele com as missões em outros países, no caso de Romanos. E na carta aos Coríntios ele tem essa dificuldade também. Paulo refuta seus opositores dizendo que não era o tipo de pessoa que diria sim, quando na realidade queria dizer não. O apóstolo toma Deus como sua fiel testemunha e explica o motivo pelo qual não tinha ido logo fazer essa visita, que era para poupar os irmãos. Deus, que conhecia o seu coração, disse o apóstolo Paulo, sabia do seu verdadeiro sentimento e da grande vontade de ir visitá-los, e declarou a todos que sua vida era de simplicidade e sinceridade, tanto diante da igreja como do mundo.
Da mesma maneira que os coríntios podiam confiar que Deus manteria suas promessas, que alguns achavam que Deus não iria mais cumprir, também podiam confiar que Paulo, como representante de Deus, manteria as suas de ir até Corinto. E ele ainda os visitaria, mas em uma ocasião melhor. Deus iria propor essa condição, mas não havia algo leviano na fala de Paulo, desonesto nesse sentido. O que passa disso é de procedência maligna, como o caso que aconteceu em Corinto, em que Paulo conhecia a importância da honestidade e da sinceridade nas palavras e ações. E é interessante a justificativa imediata, porque não foi feito, porque não foi realizado, porque não sucedeu. É importante essa justificativa, para saber que você não está sendo desleal com o seu compromisso, que eu não estou sendo desleal com o meu compromisso. Deus quer que sejamos verdadeiros e transparentes em todos os nossos relacionamentos. Se não for assim, poderemos nos rebaixar, passando a divulgar rumores, fofocas e a ter segundas intenções, ou seja, daremos lugar a situações de procedência maligna, que passa do sim ou do não, termina gerando confusões, distorções de pensamentos, de ideias, de valores, de conceitos, e isso gera uma grande oportunidade para o maligno agir e dividir o povo, as pessoas, quebrar a comunhão, quebrar relacionamentos, aprisionar gente, levar a uma situação delicada. Honestidade com nossas palavras. Ser honesto o tempo todo. A palavra honestidade. A palavra honestidade, como falamos inicialmente, que vem do latim onus, que é honra, reputação, dignidade. Esse substantivo é a qualidade de honesto, de honradez, de probidade, né? Honestidade é uma virtude de alguém que é correto, sincero. Na realidade, todo cristão precisa ser honesto, e as virtudes cristãs são aquelas correspondidas ao novo nascimento, porque o pecado deteriorou o homem, levando ele à corrupção e à corrupção e à degeneração moral, onde ele perdeu todo o senso de valores. E o novo nascimento, a nova consciência, a nova vida em Cristo leva o ser humano a viver, a vivenciar com a ajuda do Espírito Santo, com a orientação da palavra, uma vida íntegra e honesta. Essa palavra honestidade do hebraico yashar, quer dizer reto, honesto, correto, direito, plano, certo, justo. Jó foi descrito como um homem honesto em Jó 1:8. Viste meu servo Jó, não há ninguém íntegro como ele. Em Atos temos a descrição de Cornélio, o centurião romano. Era justo, era um homem reto, era um homem honesto. Aquele que tem um viver reto, honesto, jamais permitirá que saiam de sua boca palavras falsas, mentirosas, enganadoras. Veja que é aquele que fala o que condiz com a verdade. É possível ser honesto com nossas palavras neste mundo? Pensa bem aí, alguém que vai entrar na militância política. É possível ser honesto? Em qualquer empresa vai participar de uma entrevista, dizer tudo sobre você, quem é você. Certa feita eu fui abordado por um grupo de jovens que estavam passando de uma empresa de artes, e ele perguntou se eu gastaria 10 minutos com ele respondendo algumas perguntas. Ele tinha vindo de outro estado, se eu não me engano foi Alagoas, e se apresentou, disse seu nome. Eu disse, pode ser. Ele estava entrevistando empresários, e
Ele fez diversas perguntas sobre as pessoas envolvidas com as drogas, entorpecentes, vivem nesse mundo das drogas. E depois que ele fez as perguntas, o que você acha, como essas pessoas entram, a influência de quê? A família, a sociedade, o espaço geográfico onde mora. E aí depois que ele fez diversas perguntas sobre como isso se dá, o que se faz, aí ele perguntou: o que você acha dos centros de revitalização, de reintegração, de restauração dessas pessoas, de tratamento? Aí eu dei minhas respostas, ele foi anotando, tinha já as respostas sim, não, alguma coisa, algo a dizer mais, aí acrescentava. Aí, você acredita que uma pessoa é capaz de ser restaurada? A gente vai dando as respostas. E você empregaria uma pessoa dessa na sua empresa? Foi a última pergunta dele. Confiaria nessa pessoa se ela chegasse a ser: eu fui um drogado? Você confiaria, daria o emprego? E exigiu tanta honestidade nessa resposta, sabe? Foi tão forte na hora quando ele perguntou. E eu dei a minha resposta, e eu lembro como fosse hoje. Ele tirou o boné que ele vinha da instituição, da pesquisa que ele estava representando. Ele disse: eu sou um ex-drogado. E isso foi algo marcante para mim. Então eles estavam com um grupo de jovens que foram reabilitados, fazendo a entrevista e chocando os empresários. Se aquilo tivesse uma câmera filmando na hora, cada resposta, cada pergunta, daria um grande vídeo, porque revelando a verdade e os sentimentos de cada pessoa, o que pensa, o que diz. E quando chama você a responsabilidade, você empregaria essa pessoa? E foi muito boa aquele momento de experiência que eu tive nessa entrevista. E o choque da verdade quando ele disse: eu sou um ex-dependente químico, né? Então, é possível ser honesto com nossas palavras neste mundo? É possível, sim. É possível. Embora aqui seja um preço para nós. Na vida daqueles que o Evangelho já entrou, houve transformação plena, pois o mesmo busca não apenas curar os sintomas da doença, do pecado, mas também prevenir. Não há como negar que neste mundo muitos já adotaram a mentira como um hábito. Se sair sempre com a mentira, fugir sempre com a mentira. É normal para aquele que não vive as bem-aventuranças de Cristo dizer uma mentira com a desculpa de mentir para apoiar uma causa nobre. Eu menti para lhe salvar, eu menti para lhe ajudar. É muito criterioso. Quem sustenta isso está comprometendo o caráter humano e um valor importante, que é o respeito pela verdade. O verdadeiro discípulo de Cristo que faz parte do seu reino é honesto em suas palavras, íntegro no seu caráter e jamais usa de meias verdades, através das quais grandes mentiras têm sido ditas, sendo influenciados pelo pai da mentira, o diabo. Jesus é a essência da verdade. Por isso que é necessário dar testemunho da verdade, dando testemunho. Uma pessoa honesta revela dignidade de caráter, é honrada, digna, procede rigorosamente dentro da regra. Salomão disse que tortuoso é o caminho do homem cheio de culpa, mas reto é o proceder do homem honesto. O verdadeiro cristão procura ser honesto no que fala, mantendo-se longe da falsidade e da mentira, o verdadeiro cristão. Que o Senhor nos ajude para que sejamos esses verdadeiros cristãos, aqueles que de fato correspondem à essência do Evangelho do Novo Nascimento. Você é conhecido por ser uma pessoa de palavra? Se dissermos a verdade durante todo o tempo, vamos nos sentir menos pressionados
a apoiar nossa palavra em juramentos ou promessas. Se uma pessoa é conhecida por sempre tratar e cumprir, falar e realizar, dizer e fazer, ele não precisa estar fazendo juramentos, pois a sua palavra já é um juramento. O seu sim já é sim, o seu não já é não, e a confiabilidade é construída através do tempo, do comportamento, da responsabilidade com a própria palavra. A nossa conclusão é que devemos viver neste mundo como verdadeiros seguidores de Cristo, sendo honestos em tudo, em especial em nossas palavras. Embora a Bíblia diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentira, outra tradução diz mentiroso, que o homem sempre vai mentir, em algum momento, em algum lugar, por conta da sua natureza, da sua fraqueza, das suas debilidades. Ainda que a nossa defesa pela verdade, pela honestidade, pela integridade, é inescapável que em algum lugar, em algum momento, o ser humano minta. E aquele que disser que não tem pecado, a Bíblia diz, já é um mentiroso, já é uma mentira, porque o pecado está na nossa natureza. É fundamental que a conversa do dia a dia do cristão seja sempre pautada no sim e no não. Antes, procuremos ser simples e objetivos, dizendo sim, sim e não, não. Lutemos por essa integridade, esta honestidade nas palavras. E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.